olha só, lembra que eu falei para vocês que o relator é o cara, que o processo vai para a mão dele primeiro? Imagina ele como uma grande peneira. Eu falei para vocês que o relator é o primeiro contato, né, que você vai ter no tribunal. E isso qualquer tribunal, tá, gente? Segundo grau de jurisdição ou tribunais superiores. Sempre vai haver a figura do relator. Ou vai ser um desembargador relator, ou vai ser um ministro relator. Mas sempre vai ter um relator. Se vocês olham os julgamentos lá do STF, você vai ver que um deles é o responsável pelo processo. É o relator do processo, né? E aí, os demais sigam o relator, pela ordem, discordo, Vossa Excelência, não é assim? Mas sempre vai ter a figura do relator, tá? Que é o primeiro contato do processo. Esse relator é como se ele fosse o gestor do processo naquele primeiro momento. Ele é uma grande peneira. Por que é uma grande peneira? Porque ele vai analisar uma série de coisas naquele processo que chegou para ele, né? Para ver se é caso ou não de levar ao colegiado. Então, o que ele faz? Ele vai fazer uma atividade saneadora. Perceba, eu não falei de saneamento do processo nem de despacho. Eu estou falando de atividade saneadora. O que significa essa atividade saneadora? Ele vai olhar se está tudo certo ali no processo. O objetivo é o mesmo, né? Mas é um momento diferente e a finalidade diferente. Aqui, ele vai olhar se está tudo certo dentro do processo, né? Para que ele possa efetivamente fazer a gestão do que aquele processo tem que fazer. Ou seja, se é um recurso, como é que eu faço para rever aquela decisão, se aquele recurso obedece todos os requisitos, se aquele recurso é o recurso certo, se aquele recurso, né, ele está sendo protelatório, se aquele recurso está violando um precedente que já existe. Então, esse primeiro momento, ele vai agir como gestor, ele vai olhar o processo, ele vai realmente conhecer aquele processo, tá? E aí, nos casos de recurso, que é o que nos interessa, ele vai analisar se é caso de admitir aquele recurso ou não. O que significa isso, admitir? Sempre que eu recorro, eu tenho que preencher requisitos, que é o que vai permitir que aquele recurso seja aceito, para depois analisar o que eu peço no recurso. É igual a petição inicial. Grosso modo falando, quando eu interponho lá uma petição inicial inaugurando o processo, o juiz não faz aquele juízo inicial para saber se estão preenchidos os requisitos da petição inicial, se a parte é legítima, se a causa de pedir, se tem interesse de agir, não é? Ele não faz essa análise para depois determinar a situação do réu? Quando eu estou em recurso, é a mesma coisa. O que eu primeiro preciso analisar se os requisitos para aquele recurso estão preenchidos para eu poder aceitar aquele recurso como recurso, para depois seguir para uma análise de mérito, que é a análise daquilo que eu peço, tá? E aí sim, essa análise inicial vai ser feita pelo relator? Sim, vai ser feita pelo relator. Qual é a ideia? A ideia é que eu chegue no colegiado. É que quando eu recorro, a minha ideia é ir para o colegiado. Só que, em alguns casos, o relator ele está autorizado a decidir sozinho, a decidir monocraticamente. Claro que dessa decisão monocrática do relator cabe recurso, mas em algumas situações, a ideia dele decidir sozinho é que ele, na verdade, está antecipando uma possível decisão que o colegiado também teria. Tá? Então, essa é a decisão. E aí, quais são os casos em que esse relator poderia decidir sozinho? Porque é a primeira análise que ele vai fazer daquele processo, né? É um caso de eu decidir sozinho? E se for, quais seriam essas hipóteses? Então, a primeira coisa que esse relator vai fazer, ao olhar o recurso, é falar o seguinte: não conheço desse recurso. E não conhecer o recurso significa que eu não estou admitindo sequer para a análise do mérito, tá? Então, quando é que esse recurso não vai ser conhecido? Quando os requisitos de admissibilidade não estiverem preenchidos. Ah, professora, mas quais são esses requisitos? A gente vai ver. O que eu quero que vocês entendam agora é só o que o relator pode fazer. Lembra que eu falei que a gente vai voltar a falar disso em cada recurso? Porque cada recurso tem a sua admissibilidade geral e a sua admissibilidade específica.
Então, eu não vou meter a falar disso agora, porque a gente vai construir esse raciocínio, tá? O que eu quero que vocês saibam é que o relator ele pode dizer não conheço do recurso de forma monocrática quando alguns dos requisitos inerentes àquele recurso estiverem faltando, tá? Salientando sempre que vocês aprenderam no artigo 4º, né, quando vocês estudaram TGP, vocês aprenderam as normas fundamentais do processo civil. E o artigo 4º, ele traz a norma fundamental de quê? Da primazia da resolução de mérito. O que demanda, né, sempre que houver um vício num ato processual, se for possível corrigir esse vício, que se corrija esse vício. E aí, nesse sentido, se for um quesito de admissibilidade que dê para corrigir, o que o relator vai fazer? O relator vai intimar a parte para sanar aquele vício. Mas desde que o vício seja sanável, tá? Pelo dever de auxílio, que é demandado a partir do artigo 4º. Aqui eu estou falando que ele vai intimar a parte para corrigir um vício. Num ato. O ato processual, eu recorri e esqueci de juntar um documento. O relator vai me intimar para juntar aquele documento. Isso não tem nada a ver com fungibilidade, tá? Fungibilidade a gente vai estudar mais adiante um pouquinho. Fungibilidade é um dos princípios norteadores dos recursos, tá? Um segundo caso que o relator pode não conhecer do recurso é se esse recurso estiver prejudicado. O que significa isso? O objeto do processo se perdeu. Pensem, por exemplo, num recurso, né, que está recorrendo de uma decisão do juiz de primeiro grau que negou uma tutela provisória para a realização de um exame. Tá? E aí você recorre exatamente dizendo o seguinte, não, olha só, ela precisa desse exame porque tem uma cirurgia marcada e esse exame é crucial para que a cirurgia ocorra. Inclusive, ela está correndo risco, etc. e tal. E aí você recorre. Só que quando você recorre, que você vai tentar despachar com o relator, a pessoa que ia fazer o exame morre. Adianta agora ele conceder a feitura do exame? Não. Perdeu o objeto. Aquilo que eu queria no recurso já não serve mais. Então, diante da perda do objeto, o que o relator vai fazer? Não conhecer do recurso, porque aquele recurso não tem mais sentido. Tá? E, por fim, ele também não vai conhecer do recurso se a impugnação no recurso não for específica e não estiver fundamentada. Ou seja, quando eu recorro, eu tenho que dizer do que estou recorrendo, por que estou recorrendo e o que eu quero com o recurso. E esse motivo que me faz recorrer, né, que me faz atacar aquela decisão, precisa ser fundamentado. Eu preciso mostrar o que está errado naquela decisão. Por que está errado? E por que o tribunal precisa reformar aquilo? Isso tem a ver com o princípio da dialeticidade, tá? Então, se a fundamentação não estiver específica, se eu não estiver impugnando especificamente aquele ponto, um ponto da decisão, se eu não mostrar efetivamente o que eu quero e por que eu estou atacando, o relator poderá não conhecer do recurso. Por que eu falo poderá? Porque dependendo do contexto, ele pode determinar que a parte corrija o vício. Tá? Então, é possível que ele determine que a parte corrija o vício? Sim. Segundo o STJ, a orientação do STJ é que ele não vai mandar corrigir o vício se isso não for um vício formal, ou seja, apenas um vício de forma, tá? Se for um vício de conteúdo, porque o advogado negligenciou, o relator não vai mandar corrigir e simplesmente não vai conhecer do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos. Ok? Tranquilo isso? Essa hipótese de fundamentação específica, ela está muito ligada à mesma fundamentação que deve ser feita pelo julgador. Se o julgador precisa explicar, o advogado, por sua vez, também precisa explicar, de acordo com o artigo 489, parágrafo 1º. Então, não adianta simplesmente ele remeter a um artigo ou ele remeter a um precedente. Ele precisa coadunar aquele caso concreto com a base que ele está utilizando para fundamentação. Tá?